Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula nós aprenderemos as funções isInScope e selectedValue, tá? Essas são as duas funções, além da switch e da if, que nós aprenderemos na próxima aula, que serão úteis para nós podermos realizar ali o cálculo percentual proporcional, por exemplo, tá? Então vamos descobrir como é que funciona a selectedValue e a isInScope, começando pela isInScope. Então, eu vou clicar com o botão direito nova medida aqui na tabela e vamos utilizar a isInScope. Eu vou escrevê-la e depois explicar como é que ela funciona. Então, por exemplo, vou chamar aqui de isInScope. Está no escopo. Colocarei aqui, por exemplo, embaixo é marca, né? Então, vou chamar ela, né? isInScope marca. isInScope marca. Vou adicionar ela aqui na tabela. Note que ele trouxe false. Por quê? Ele é uma função booleana, ela traz verdadeiro ou falso. E ela traz verdadeiro ou falso para quê? Para o escopo no qual ela se encontra naquele momento. Eu não falei que eu quero saber se ela está no escopo de marca? Não, ela não está no escopo de marca. Áudio é marca? Não, áudio é categoria. Agora, abaixo de categoria eu tenho as marcas. E aí ele me traz verdadeiro. Então ele está falando o seguinte. Se está no... Ele olha assim. Áudio está no escopo de marca? Não, então é falso. Apple está no escopo de marca? Sim, tá verdadeiro. É basicamente assim que funciona. E se eu colocar, por exemplo, se está no escopo de categoria? Vou até copiar e colar para economizar tempo. Tanto meu quanto de vocês, quando vocês estiverem fazendo. Então, categoria. Aqui, categoria. Então está no escopo de categoria. Só que aqui a tabela é outra, né? Que é de categoria. Vou adicionar. E aí, note que ele trouxe verdadeiro para tudo. Aí você vai me falar, ué, mas aqui beleza, categoria, ele tá no mesmo nível. Realmente, aqui é categoria. Mas a segunda linha de baixo, ela é Apple, ela não é áudio. Por que que tá trazendo verdadeiro? É porque a visualização engana, nós estamos olhando uma matriz. Se nós olharmos no formato de uma tabela, o que acontece? Eu vou ter a categoria em todas as linhas. A marca não, a marca vai estar, a marca também vai estar em todas as linhas nesse caso, né? Mas a categoria ela está em todas as linhas. Então, quando você está olhando no nível de matriz, o que ele faz? Quando você desce para o próximo nível, é como se ele estivesse concatenando com o nível anterior. Então, esse nível aqui, vou ocultar, esse nível é só categoria, não tem marca. E aí ele é falso realmente. Agora, quando eu expando, esse nível da Apple é áudio Apple. Ele não é somente Apple. Então, quando eu avalio somente a marca, quando eu estou no nível de categoria é falso, quando eu estou no nível de marca é verdadeiro. Agora, quando eu avalio categoria, eu não estou olhando somente a marca Apple, eu estou olhando que ele é um Apple pertencente à categoria áudio. Por isso que ele traz que é verdadeiro está no escopo de categoria, porque ele está no escopo de categoria e desceu um nível a mais que a marca. Se eu inverter a posição, jogar a categoria para baixo de marca, aí ele vai inverter, igual estava a marca. Então marca passa a ser tudo verdadeiro, mas categoria, como o primeiro nível não é categoria, é marca, ele traria como falso, e abaixo que a categoria traz como verdadeiro. Então a isInScope, ele basicamente ele olha o contexto que está sendo analisado e ele verifica se realmente está ou não. Ele está no contexto de categoria? Se sim, ele traz verdadeiro. Caso contrário, ele traz falso. E assim sucessivamente. Por exemplo, trazendo-se na questão de análise percentual proporcional, ele vai olhar o seguinte: estou no nível de subcategoria? Estou. Então eu vou calcular o total da categoria, ao invés de calcular o total geral.
E se eu estiver no escopo de categoria, aí eu calculo, eu faço a divisão do meu valor da minha categoria sobre o total geral, não só pelo total da categoria. Então é nesse contexto que nós utilizaremos em scope. Mais para frente nós faremos isso, tá? Mas eu só estou dando um overview de como funcionaria. E a selected value, ela é muito simples. Selected value em inglês significa valor selecionado. Ele simplesmente vai me falar qual que é o valor que está selecionado. Aí você referencia a coluna. E ao selecionar esse valor ou estando dentro desse contexto, ele vai falar se é verdadeiro ou não. É simples assim. Então, vou colocar aqui dentro um cartão para facilitar. Vou adicionar aqui um cartão. Olha aqui o cartão. Diminuir o tamanho. Vou colocar aqui acima. Minha matriz. Vou diminuir um pouco o meu cartão também. Tá aqui. Eu vou criar uma medida chamada Selected Value categoria. Eu quero saber qual é a categoria selecionada. Selected Value categoria. Que é Selected Value. Na minha DIN categoria, categoria. Só isso. Vou adicionar dentro do cartão. Ela, como ela funciona? Se eu tiver nenhum valor selecionado ou mais de um valor selecionado, ele entende que está em branco. Ou, dentro da minha Selected Value, eu posso colocar uma vírgula e trazer um resultado alternativo, que é semelhante ao divide, só que no sentido seguinte. Se ele não conseguir identificar um único valor selecionado, que mensagem você quer que traga? Eu vou colocar, por exemplo, entre aspas duplas, que eu quero descrever um texto, selecione uma categoria, por exemplo. Então, se não tiver nenhuma... deixa eu diminuir o tamanho, tá muito grande, né? Do balão, colocar 25. Eu vou tirar o rótulo de categoria. Então, se não tiver nenhuma categoria selecionada ou mais de uma, vai falar selecione uma categoria. Agora, se eu selecionar áudio, ele trouxe áudio. Se eu selecionar em celulares, ele trouxe celulares. Agora, se eu selecionar mais de uma categoria, ele vai falar que selecione uma categoria. Assim como se eu tiver nada selecionado. Então, a Selected Value, ela serve para isso. E se eu coloco aqui no nível de tabela, matriz no caso, eu quero trazer o valor selecionado da categoria. Então, quando ele tiver no nível de categoria, ele vai trazer a categoria. Então, por exemplo, ele trouxe aqui que a categoria selecionada é áudio. Todas essas marcas abaixo pertencem a áudio, então ele vai repetir áudio para todo mundo. Quando mudar para a próxima, que é celulares, todas essas marcas pertencem a celulares, ele vai trazer tudo selecionado. Quando está no nível de total, ele não está no nível de categoria. Então, tanto no Easy e Scope ele trouxe falso, quanto no Selected Value ele trouxe o valor alternativo que é selecione uma categoria, porque significa que ele está olhando ali mais de um valor que está selecionado, por exemplo. Tá? Então, esses três argumentos eles se comportam bem dentro de contextos, não de totais. E totais eles não funcionam, nós trataremos disso com um switch, por exemplo. Tá? Nós aprenderemos isso na próxima aula. Então essa aula fica por aqui, espero que tenha ficado claro a utilização do in scope da Selected Value e vejo vocês na próxima aula.